Você já pensou em usar um cosmético radioativo? E um relógio radioativo que brilha no escuro? Será que esses produtos seriam aceitos ou comercializados nos dias de hoje? A rejeição ao uso da radioatividade no cotidiano é algo recente. Apesar de soar como algo maluco, vou mostrar que o comércio da radioatividade é algo que está mais perto dos nossos dias do que parece. Há 100 anos, produtos radioativos eram comercializados normalmente na França. Isso mesmo. A França foi o cenário da descoberta da radioatividade. No início do século XX, serviços comuns e mercadorias com radioatividade adicionadas eram oferecidos em anúncios de jornais, como, por exemplo, sabonetes, cremes, fertilizantes, tintas luminosas. E essa febre durou algumas décadas. Mas por que será que um dia esses produtos foram comercializados? E por que não estão mais disponíveis nas prateleiras? Essas e outras questões não saíam da minha cabeça. Então fui buscar respostas. Olá, sou Roberta Reolon, professora e pesquisadora da área de ensino de Química. Estudando a história da Química, percebemos que a ciência está em constante transformação. Cada um de nós, cientistas, pode e deve colaborar com essa evolução. Ainda como estudante, a radioatividade me chamou a atenção. Era algo extremamente interessante, mas paradoxalmente, muito pouco discutido em sala de aula. Então se apresentava quase que de uma forma meio misteriosa. Quando pensamos em radioatividade, muita gente pensa em radiação, energia nuclear, raio-x, mas espera lá! Existem diferenças muito importantes entre esses conceitos. Os raios-x foram descobertos por Wilhelm Conrad Röntgen em 1895 e no ano seguinte, em 1896, Antoine-Henri Becquerel, ou Becquerel, divulgou seus primeiros estudos sobre os raios urânicos, através de experimentos com sais de urânio, principalmente o sulfato duplo de urânio e potássio. Ambas as descobertas, em anos consecutivos, foram de grande impacto para a sociedade. Porém, essa proximidade histórica às vezes gera um pouco de confusão. Então fique ligado. Esses dois tipos de radiações têm origem, natureza e aplicação totalmente diferentes. Vamos entender o cenário científico na Europa Ocidental entre o final do século XIX e o início do século XX. A descoberta dos raios-x gerou muitas pesquisas na área de radiações e também ampliou as publicações na mídia, seja mídia científica ou não. Enquanto Becquerel seguiu com outras pesquisas, Marie Curie continuou os estudos de radioatividade com o apoio de seu marido, o físico Pierre Curie. Marie foi a primeira mulher na história a ganhar um prêmio Nobel quando, junto de Pierre e Becquerel, em 1903, ganhou o Prêmio Nobel de Física. As suas pesquisas na área de radioatividade a levaram a descobrir 2 novos elementos químicos e por isso ela também ganhou outro Prêmio Nobel em 1911, desta vez na área de Química. Marie foi a primeira pessoa a ganhar o Nobel 2 vezes e ainda é a única mulher a ter realizado tal feito. Marie Curie foi a primeira mulher a ser professora universitária na Sorbonne. Ela abriu portas, criou espaços e deixou um legado para outras mulheres na ciência. Na UFRJ, recebi uma bolsa de estudos para estudar um ano na França pelo programa Erasmus+. Isso me permitiu expandir minhas pesquisas para o território francês e colher dados direto da fonte. Então, fui até a Biblioteca Nacional da França, BNF, investigar os jornais e as divulgações dos produtos radioativos. Lembrando, o começo do século XX é uma época anterior à televisão, internet, celular. A descoberta da radioatividade foi divulgada então principalmente em jornais. O termo radioatividade aparecia muito nos jornais, porém não era um conceito que tinha sido escolarizado, ou seja, as pessoas ficavam primeiro sabendo da radioatividade pela mídia e não pela uma educação formal numa escola. Investiguei a ocorrência desses anúncios em um jornal de grande tiragem e acontece que esses tipos de anúncios eram bem frequentes. Consultando os arquivos históricos do website Gallica da BNF, escolhi um jornal de grande tiragem, o Le Petit Parisien, e foi nos anos 20 que eu encontrei a maior incidência dessas propagandas usando os termos de busca radioativo, radioatividade,
e rádio. Eu vou mostrar alguns exemplos dessas propagandas para vocês agora. Nessa primeira propaganda, vemos uma família compartilhando um sabonete que parece estar brilhando. Em destaque aparece sabonete termogênico, pasta perfeita, glicerinada e radioativa, que promete uma pele jovem e linda. Ao mostrar a família reunida e sorridente, passa uma ideia de algo bom, seguro e acessível a todos. O anúncio usa o termo radioativo para promover e vender o sabonete, que está disponível em todas as farmácias segundo o fabricante. Aqui vende-se um produto à base de rádio puro, que diz curar completamente reumatismos, dores e problemas nos rins. Esse anúncio está inserido no contexto da Primeira Guerra Mundial e destaca que esse remédio é para os soldados franceses, mas se estende para qualquer pessoa que sofra de algum desses problemas de saúde. Esse apelo e conexão com quem luta na guerra leva a crer que o remédio é algo que salvará ou ajudará a sociedade. Outra expressão em destaque é a base de rádio puro, o que indica que a presença desse composto químico radioativo, ainda mais puro, é um argumento de venda e atrativo para consumidores da marca Radioli. Nesta propaganda dos comprimidos da marca Radiovi, vemos 3 desenhos. No centro, uma mulher sorrindo e erguendo em suas mãos uma caixa de comprimidos da marca e uma taça. À esquerda, um homem de roupa social bebendo sentado na mesa com uma garrafa. À direita, um homem mais velho, também vestido socialmente, com as mãos na região abdominal como quem sente dor. Aqui, as palavras e frases que se destacam são: proteja seu fígado do calor, radioatividade e comprimidos Radiovi. Logo abaixo, uma frase que chama a atenção é: rigorosamente dosados e controlados pelo famoso Instituto do Rádio de Paris. Ao citar o instituto fundado por Marie Curie, a marca está associando seu produto a esta pesquisadora e a este instituto renomado, para passar mais credibilidade e promover mais vendas. Nessa outra propaganda, o produto à venda é um fertilizante da marca BDR, que significa Banco do Rádio, uma marca consolidada nessa época na França que vendia diversos produtos com radioatividade adicionada. Só a sigla da marca e a presença da palavra radioativo para descrever o fertilizante já mostram que a noção de radioatividade na época era algo corriqueiro e provavelmente conhecido pelo grande público, consumidor deste tipo de mídia. Esse anúncio não precisa convencer com desenhos ou textos longos sobre a eficácia do produto, só cita sua marca e sua natureza. Isso mostra a força do termo radioativo neste contexto histórico. A propaganda deste relógio de pulso coloca como o astro da noite, brilhando em um céu estrelado. O nome da marca Jean Benoit aparece em destaque diversas vezes no anúncio. No quadro informativo que descreve as características deste produto, a primeira frase em negrito é: mostrador luminoso de sal de rádio. E este elemento químico radioativo foi de fato usado em ponteiros, números e mostradores de relógios no século passado para que eles brilhassem no escuro. Talvez por isso o desenho do relógio no anúncio está num fundo de céu escuro e o item em destaque emanando raios luminosos. Este anúncio é pequeno, mas poderoso. Veja o tamanho da palavra rádio nele. A propaganda oferece o serviço de pintura de mostradores, dispositivos ou aparelhos em geral para deixá-los luminosos com tinta à base de rádio. Além disso, a propaganda é assinada pela marca Sociedade Francesa de Energia e de Radioquímica. Essa sociedade tinha colaboração direta com o Instituto de Marie Curie e está inserida nessa rede de negócios envolvendo o comércio da radioatividade. Há muitos anos existe uma pressão imposta às mulheres para removerem seus pelos, assim como mostra aqui nessa propaganda. Já pensou em usar um método radioativo para remover seus pelos? Neste caso, o anúncio mostra uma ampola de Crookes, vidraria de laboratório, com um conteúdo que emite radiação no braço de uma mulher. As frases em maior destaque são: um modo científico para destruir os pelos, prova irrefutável de que os pelos destruídos por este meio não voltam a crescer. Ao longo do texto, em letras miúdas, a marca diz que usa um processo conhecido de nome radiopilium, sem perigo, mas que, com uma radiação similar aos raios-x, destrói os pelos na raiz. Perceba a confusão entre diferentes conceitos, o uso da ciência para a venda do serviço e como alguns produtos são bem focados para o público feminino. Essa propaganda quase que não parece ser um anúncio pelo seu formato de tirinha, mas ao acompanhar a história contada, você percebe que se trata da propaganda de um creme cosmético.
A marca, chamada Activa, conta a história de uma mulher que vai a uma consulta médica e a solução para seus questionamentos sobre cuidados com a pele é, obviamente, o seu produto, pois o creme Activa radioativo ilumina a tez, afina a pele e apaga as rugas. O creme Activa é juventude e beleza em potes. Aqui, o poder do creme é representado pelo tamanho do pote no penúltimo quadrinho e no discurso de convencimento de venda prometendo juventude e beleza quase que de forma mágica. Com essas propagandas em jornal impresso, podemos entender que a ciência faz parte dessa rede de negócios do comércio da radioatividade no início do século XX. Os anunciantes oferecem a radioatividade como produto que emerge do território da ciência. Até hoje, a ciência vende muito bem. É usada em argumentos de autoridade como, por exemplo, cientificamente comprovado, aprovado pelos dentistas, médicos, pesquisadores, etc. Observamos também que as propagandas mostravam os produtos ou serviços como algo bom, inovador ou até mesmo milagroso. O sabonete, os tubos radioli e os comprimidos Radiovi manifestam uma relação da radioatividade com uma rede de negócios instanciada na saúde, voltada ao comércio de medicamentos que prometem curas e soluções para problemas diversos. Os dois últimos anúncios da depilação e do creme emergem da relação de instâncias de caracterização do feminino. O corpo feminino enquanto laboratório de experimento social da beleza ao longo da história é algo bem assustador. Todos os anúncios, mas principalmente os da marca BDR e da Sociedade Francesa de Energia e Radioquímica, explicitam as relações de poder, capital e política e levantam associações ao Instituto do Rádio, ou seja, a Marie Curie. Todos os elementos presentes nesses anúncios e seus discursos contribuem para a construção da identidade cultural da noção de radioatividade. As fontes para a construção da identidade cultural de um conceito científico podem variar, mas essa identidade cultural sempre depende dos sujeitos e da forma de uso desse conceito, levando-se em consideração o contexto sócio-histórico. As formas de uso definirão quais signos e discursos esse grupo de sujeitos usa para representar aquele conceito e para atribuir a ele significados e significantes. O que vimos em nossa análise foi um recorte da grande quantidade de anúncios de produtos com radioatividade adicionadas em um jornal de grande circulação da França. Apesar de poucas vezes os anunciantes explicarem o que de radioativo aquele produto contém, os consumidores deste tipo de mídia recebem essas propagandas como algo excelente, autenticado pela ciência. Por isso, naquele tempo, esse tipo de propaganda era normal e aceito pela sociedade em geral. A ciência não tem, no início do século XX, a mesma forma que assumirá após os eventos da Segunda Guerra Mundial. Também, após a morte dos trabalhadores e pesquisadores da radioatividade, estes tipos de produtos começam a ser vistos como algo perigoso e param de circular.